Então, se a gente está com o ombro completamente curvado, que está gerando inclusive dor lombar, ou se a gente está com uma dor lombar que está gerando tanta dor que promove um fechamento e ombro curvado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Babi, eu sou professora de yoga e meditação e estou aqui para te ajudar a se libertar da ansiedade e todas as dores físicas e emocionais que ela tem causado na sua vida. Como que a gente vai falar hoje? Dores na lombar, ombros curvados e mesmo se você nunca praticou yoga antes, eu estou aqui justamente para te ensinar a dar os primeiros passos e colocar essa prática milenar sensacional na sua vida para te trazer bem-estar físico, mental e emocional, se tornando uma pessoa mais calma, leve e tranquila. E se por acaso você ainda não está inscrita no canal do YouTube, te convido a se inscrever clicando no botão vermelhinho que tem embaixo do vídeo, junto com o sininho para ativar as notificações, receber os avisos de todas as lives, aulas que tem aqui no canal toda semana. E se ainda não está comigo no Instagram, meu perfil é @equilíbrio em prática, onde a gente pode ficar ainda mais pertinhas. E o nosso tema da live de hoje é como acabar com a dor lombar e os ombros curvados. Quem aí sofre com a dor lombar ou tá com os ombros todos fechadinhos, caidinhos para frente? Inclusive, essas duas questões corporais, elas estão intimamente ligadas. Eu vou explicar aqui para vocês hoje por que e como. Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 85% da população brasileira sofre com dores nas costas? Você tem ideia que a cada 10 pessoas que você conhece, talvez você se incluindo nela, quase 9 pessoas sofrem com dor nas costas? Gente, isso é quase que um absurdo. E sabe o que é mais absurdo? Se você está dentro desse cenário, é que você se acostumou com essa dor. As pessoas se acostumaram a sentir dor nas costas, a sentir dores lombares, a sentir dores de tensão nos ombros, pescoço, pelos ombros curvados. E imagina todo o impacto que essas dores têm gerado na sua vida. Em tudo. Uma dor vai te impedir de se sentir leve, calma e tranquila. Uma dor vai te impedir de focar no seu trabalho. Se você está com dores de tensão nos ombros e pescoço, pelos ombros curvados, se você está com dores na lombar, você acha que você vai conseguir, de fato, ser produtivo e ter atenção plena, focar no seu trabalho e render o tanto que você poderia? Vai atrapalhar em qualquer atividade, seja uma atividade do lar ou uma atividade do trabalho que você tenta fazer, ou uma atividade de lazer, né? Você está tentando ali assistir uma série, um filme, para desconectar um pouquinho, relaxar e a dor tá lá. Tá tudo doendo e te lembrando a todo momento. Então, essas dores são sinais que o seu corpo está te dando. A dor no nível físico, no corpo físico, é quase como se fosse o seu corpo gritando, pedindo: pelo amor de Deus, muda isso que você está fazendo, me ajuda, por favor. E aí você tá igual aquelas, às vezes, né, que fica assim: fica caladinha aí, tampando a boca da dor, tampando o olho para a dor. Só que o que acontece? O seu corpo é muito inteligente, ele quer te ajudar, somente quer te ajudar. Então ele não vai parar.
Enquanto você, de fato, não atuar na origem do que está gerando todas essas dores e impedir que elas surjam, atuando na causa e não tentando também amenizar, tapar o sol com a peneira aí, tomando um remedinho para mascarar as suas dores, ou tentando, igual eu, chegava em casa toda travada, né, nos ombros e pescoço, e coitada da minha mãe, ficava tentando lá fazendo massagem com a arnica para conseguir liberar essas tensões. Só que o que acontecia? No dia seguinte, a dor vinha de novo. E no dia seguinte, a dor vinha de novo. E não vai parar, vai sempre voltar. E cada vez mais você precisa de mais medicamentos, mais fortes, e não está resolvendo o problema. E você começa a se acostumar com isso. Não deveria nunca se acostumar com a dor. A dor é um sinal de alerta que o seu corpo está te dando. E que se você não ouvir ele, ele vai dar um jeito de te parar. Então, o que a gente precisa? Parar de olhar para os sintomas, se acostumar com essas dores, se acostumar, eu tenho os ombros curvados e é assim mesmo, e por isso eu sinto dores, né? E vai ser assim o resto da minha vida. Não! Né? Isso tem até um nome, normose, se tornou normal ser ansiosa, se tornou normal ter dor lombar, se tornou normal ter má postura. Não, não é normal. Essa foi uma imagem que a sociedade foi criando porque não foi cuidando da saúde do seu corpo e da sua mente. Então, aqui hoje, a atenção, primeira atenção, sinal de alerta aí que eu quero te dar é: não é normal e tem sim como você acabar com tudo isso. Não só aliviar essas dores que você está tendo hoje, como evitar que elas surjam e mudar de fato a sua estrutura corporal. Eu lembro quando eu fiz uma avaliação na academia há quase 10 anos e que o fisioterapeuta falou: você tem os ombros curvados, caídos assim, isso chama protusão de ombro para frente. E eu pensei, tá bom, eu sou assim, eu vou ser para sempre assim. E hoje não. Hoje eu consigo ficar aqui com vocês em 15 lives, mantendo a coluna ereta, mantendo meus ombros abertos e estáveis. Por quê? Porque eu entendi que eu podia mudar. Eu entendi que eu precisava mudar e que eu tinha que fazer diferente do que eu estava fazendo. Então, esse é o meu convite para você. E a dor lombar, ela está diretamente relacionada aos ombros curvados. Pensa comigo uma coisa. O seu corpo ele é perfeito num alinhamento que nós temos por natureza. Inclusive, a sua coluna vertebral tem uma curvatura natural. Quando você tem os ombros caídos para frente, e aí eu vou explicar e você vai entender o porquê que esses ombros caem para frente. Quando você tem esses ombros caídos para frente, o que acontece? Você promoveu diversos desalinhamentos no seu corpo, que vai impactar em dor nas costas, dor na lombar, dor no quadril e vice-versa. Se você está com dores, por exemplo, na lombar, você tende a se curvar, a se fechar cada vez mais e trazer os seus ombros para frente. E quando você tem os ombros curvados, o que acontece? Um acúmulo de tensão gigantesca nos ombros e no pescoço, que vai te fazer ficar, inclusive, cada vez mais ansiosa. Quem não fica agitada, nervosa, ansiosa, sentindo dor? Eu não conheço ninguém que consegue ficar tranquila e cheia de dores, não é mesmo? E a Organização Mundial de Saúde, quando ela identificou nessa pesquisa que 85% da população brasileira sofria com dores nas costas, e geralmente quem tem dores nas costas vai ter os ombros curvados, porque impacta de uma forma geral na estrutura, na sua postura, né? Mas ela identificou que tinha 4 causas principais para as dores nas costas. Presta muita atenção nessas causas, tá bom? A primeira causa é a rotina agitada.
Aí tem uma rotina agitada. Até eu, que moro aqui em meio à natureza, nesse cenário tão lindo que vai ser o cenário da nossa imersão Yoga para Ansiedade, eu tenho uma rotina super agitada. Estou fazendo várias coisas, tenho várias atividades para entregar, trabalho, né? Rotina agitada. Segundo, má postura. Quem aí está com uma ótima postura? Se você tem celular, se você tem computador, já digo que você está sofrendo com a má postura. Por quê? Como que as pessoas têm utilizado cada vez mais o celular? Como que você usa o celular? Tá fazendo assim, ó. Não é mesmo? Curvando cada vez mais, ó. Daqui a pouco tá assim, ó. E a sua cabeça, aqui no eixo que ela deveria estar do seu corpo, ela pesa 6 quilos. Quando você projeta a sua cabeça para frente, nessa curvatura que a gente pode chegar a quase 30 graus, você levou o peso da sua cabeça para 27 quilos. Imagina o seu corpo, toda a estrutura do seu corpo, até a pontinha do seu pé, que está preparado para que você mantenha, né, e consiga manter a sua cabeça alinhada ao seu corpo com 6 quilos. Imagina o seu corpo tendo que segurar agora 27 quilos. Como que você está no computador? Vai cada vez fazendo mais assim, não é mesmo? Então, vamos lembrar os fatores que eu estou falando aqui, que a Organização Mundial identificou para dor nas costas. Rotina agitada, estamos falando de má postura agora. Terceiro ponto, excesso de peso. O excesso de peso, imagina o seu corpo, mesma coisa, estrutura corporal, sua estrutura corporal está preparada para conseguir sustentar X quilos. E aí você coloca 5 vezes esse peso, 5x. Vai gerar um desalinhamento estrutural completo no seu corpo. E aí a gente vê uma população que está cada vez mais sofrendo com excesso de peso, e aí talvez você esteja, né, nesse grupo, e que vem muito pela compulsão alimentar que a ansiedade gera. Estamos caindo sempre na ansiedade, vocês vão ver. E quarto fator é o sedentarismo. Quem aí tem uma vida ativa, né? Quantos por cento você tem uma vida ativa? Você exercita o seu corpo todos os dias e a sua mente, porque não é só um sedentarismo físico, mas um sedentarismo também mental, de um exercício que seja bom para o seu cérebro e não esse exercício, essas atividades que você faz no seu dia a dia que agita a sua mente cada vez mais. Então esses são os 4 principais fatores para as dores nas costas, ou seja, dores na lombar, que se inclui aí. Por quê? Porque a lombar é uma das partes mais móveis que você tem da sua coluna vertebral. Então, é uma das áreas mais sensíveis. Aqui em cima, a gente tem uma estrutura da coluna vertebral que ela está conectada às nossas costelas, né? Para proteger aqui os nossos pulmões. Então, aqui em cima, a gente não tem tanta mobilidade quanto a gente tem aqui na lombar. Então, por isso, quando a gente fala dor nas costas, a maioria sofre com dores lombares porque é a área mais móvel e que você não está conseguindo sustentar. Então, olha só, temos aí rotina agitada, temos má postura, temos excesso de peso e temos sedentarismo. São os 4 principais fatores da dor nas costas. E qual que é a boa notícia disso tudo? Não é só, Babi, não vai só falar de dor. Babi, entendi. Estuda aí como eu resolvo. A boa notícia, a notícia sensacional que eu tenho para te dizer, para você colocar fim de vez na sua dor lombar, nos seus ombros curvados, é você atuar na origem disso tudo, que não é apenas física, não é só você desenvolver o seu corpo físico, mas também o seu mental e o seu emocional.
E é justamente essa tríade que a prática do yoga vai desenvolver. Quando você pratica yoga, você desenvolve ao mesmo tempo o seu corpo físico, o seu corpo mental e o seu corpo emocional, que são os três fatores que vão provocar esses efeitos, essas dores, quando estão em desequilíbrio. Vou dar um exemplo para você conseguir entender de cada um. Emocional. Quando você está muito ansiosa, quando a sua mente está muito agitada, quando você está com muitos medos e inseguranças, o seu corpo começa a assumir uma postura que tem que estar de acordo com a sua mente. Ele naturalmente, inconscientemente, sem você perceber, vai assumindo uma postura que está condizente com a sua mente. E o que medo, insegurança, ansiedade vai trazer para você? Um fechamento. Então, tudo isso que está acontecendo na sua mente, no seu emocional, está fazendo com que o seu corpo espelhe isso e você vai cada vez mais se fechando. E aí você está numa postura fechada, refletindo todas essas emoções, esse desequilíbrio emocional que você sente, num instinto de proteção, de fechamento. Inclusive, nós temos dois centros energéticos aqui muito importantes que você está cada vez fechando e bloqueando mais com esse fechamento. Aqui no peito, a gente tem o chakra cardíaco, que é o centro energético localizado aqui na região do seu coração, que está relacionado com o amor, com o perdão, com a gratidão. Aqui na região do abdômen, a gente tem um centro energético que está relacionado com o seu poder pessoal, que quando você está aberta, você tem autoconfiança, coragem. E quando está fechado? Medo, insegurança, ansiedade. Então, percebe essa conexão muito forte com o seu corpo e a sua mente? Não adianta você tentar tratar ou olhar só para o corpo, ou tentar tratar e olhar só para a mente, e é uma correlação, porque o yoga traz isso muito claramente, de que corpo e mente estão conectados. Então, é assim que o seu emocional vai te gerar uma dor lombar, vai te gerar ombros curvados. Inclusive, como você começa a se fechar cada vez mais, você está promovendo um tensionamento na sua lombar. E esse fechamento aqui está bloqueando a sua respiração. Por quê? Como que você deveria respirar, né? Com o peito aberto. Para você ter espaço para o seu diafragma se movimentar, para você ter espaço para o seu pulmão se movimentar e assim você conseguir ter uma respiração lenta e profunda que vai impactar lá no seu sistema nervoso e vai te fazer se sentir calma e tranquila. Quando você começa a se fechar cada vez mais, é como se você estivesse espremendo todo o espaço que a sua respiração tem. E aí você tem uma respiração curta, que gera uma sensação de falta de ar, que aumenta e acelera os seus batimentos cardíacos e que te traz cada vez mais ansiedade. E como que o mental impacta nisso? Tudo que você pensa reflete no seu corpo físico. Então, se você tem pensamentos ansiosos, pensamentos negativos, você vai trazendo também essa postura de fechamento. Se você tem pensamentos de medo, você começa a tensionar todo o seu corpo, trazendo ombros curvados e tensão na região da sua lombar. E além disso, né, tudo que acontece aqui vai refletir em todo o seu corpo. Então, mais um ponto aqui que eu lembrei, né, importante para você entender esse impacto do mental no seu corpo físico. Pensa comigo o seguinte: quando você está com a mente ansiosa, com a mente lá no futuro, você está em outro lugar, sua mente está em outro lugar e seu corpo está aqui. Então significa que você não está prestando atenção no seu corpo, você não tem consciência corporal.
E se você não está prestando atenção no seu corpo, você nem percebe a postura que você está. E aí você está assim no seu celular e você nem percebe todo esse impacto que você está gerando. Você vai perceber depois quando você sentir dor. As minhas alunas brincam que depois que elas entram no método Yoga em Prática, elas passam a ter a vozinha da Babi lá o dia todo ajudando elas, falando: afasta os ombros das orelhas. Por quê? Elas se libertam da ansiedade, conseguem estar presente, conseguem perceber o seu corpo, desenvolvem essa consciência corporal, então a todo momento ela de fato está com a mente no mesmo lugar que o corpo. E aí ela percebe e conserta a sua postura. E assim ela vai criando um novo padrão de comportamento até que essa seja de fato a postura nova que ela assume e não a postura que ela tinha por ter essa desconexão completa com o corpo dela. E o corpo físico aí nem precisa falar, né? Algo direto. E as posturas do yoga, elas vão ajudar de duas formas. Tanto num processo de alívio dessas dores que já existem, relaxando o seu corpo, quanto num processo de fortalecimento, porque você só vai conseguir também manter o seu corpo assim, forte, firme, estável, na posição ereta, para fazer a sua coluna ficar no eixo, você não ter dor lombar mais e não ter os ombros curvados, se você tem os músculos que sustentam a sua coluna fortalecidos, para conseguir ficar aqui igual a Babi durante horas numa live, durante 15 lives, dando essas aulas para vocês nessa posição ereta. E o que é incrível? Uma das técnicas do yoga, e todas as técnicas vão contribuir para que você se liberte da ansiedade e assim, melhore e acabe com a sua dor lombar e com os seus ombros curvados. Todas as técnicas, elas vão ser importantes e vão ter um papel importante. Então a gente tem a meditação que vai atuar muito forte na sua mente. A gente tem a filosofia do yoga que vai atuar nos seus pensamentos, na forma como você se posiciona, A gente tem respirações que vão te ajudar a expandir todo esse espaço que você foi comprimindo. E a gente tem os asanas, que são as posturas que eu vou inclusive dar alguns exemplos aqui para você. Eu vou dar um exemplo hoje de uma postura que vai te ajudar tanto a aliviar a dor lombar, quanto a fortalecer o seu corpo para se sustentar e colocar fim nos ombros curvados. Mas os asanas, que são as posturas, presta muita atenção nesse nome, postura. Não é simplesmente uma postura física. Por que a gente tem as posturas do yoga? Porque postura não é apenas como o seu corpo está posicionado, mas como você se posiciona, qual é a sua postura frente à vida, frente a você. Então, quando você se coloca numa postura do yoga, você não está só mandando um recado para o seu corpo físico, fortalecendo, atuando no seu corpo físico, mas você está mandando um recado de como deve ser a sua postura para a sua mente, naquele caminho inverso. Então, a sua mente ansiosa, agitada, está falando fecha, fecha, fecha. Quando você abre, você está atuando no seu corpo físico, mantendo a sua estrutura firme, posicionando ali, fortalecendo os seus músculos para manter a sua postura no lugar, mas ao mesmo tempo você está abrindo o seu peito e mandando um recado para sua mente do tipo: olha, eu sou forte, olha a minha autoconfiança, eu consigo ter coragem. Eu tenho coragem sobre a vida. Olha o meu peito aberto, pronto para receber toda a abundância e todas as possibilidades da vida. Então, as posturas, os asanas, eles vão não apenas atuar no seu corpo físico, mas é a forma como você passa a se posicionar frente à sua vida. E essa dor lombar, esses ombros curvados, eles vêm como consequência. Enquanto você ficar olhando só para eles,
tentando resolver, seja com remédios ou qualquer outra coisa que não mude, não promova essa mudança de dentro para fora, não vai resolver. E a ansiedade, ela tá lá como geradora de todos esses efeitos. Então você só vai conseguir de uma vez por todas acabar com a sua dor lombar, acabar com seus ombros curvados quando você se libertar da ansiedade. Porque aí sim, você muda a sua postura frente à vida, você inclusive permeia toda essa leveza e calma que você passa a sentir na sua mente para o seu corpo, deixando o seu corpo mais relaxado e na postura que ele precisa estar. E aí, lembra que eu falei dos 4 fatores que a Organização Mundial de Saúde falou que são os principais causadores da dor nas costas? A gente tem rotina agitada, a gente tem má postura, excesso de peso e sedentarismo. Como que o yoga vem resolvendo cada um desses pontos? Rotina agitada, você desenvolve técnicas, você aprende como ter uma vida calma, tranquila, para você se posicionar frente a essa rotina que o mundo gira. Mas você pode ser um pau de enxurrada, de correnteza e ir indo naquela confusão, batendo rio afora, ou você pode ser um barco que mesmo na correnteza, você consegue ir se guiando, mantendo a tranquilidade, mesmo com uma rotina assim. O yoga também resolve a má postura, porque vai fortalecer o seu corpo, os seus músculos, os seus ossos, desenvolver consciência corporal e assim te ajudar a ter uma boa postura. Vai resolver o excesso de peso para quem precisa, por quê? A gente tem gasto calórico na prática do yoga, né? Eu falo que o yoga chega no lugar, todo mundo que precisa. Então, quem está acima do peso, vem para o peso ideal. Quem está com dificuldade de ganhar peso, pela ansiedade não consegue comer, começa a se alimentar bem e volta para o peso. Mas a gente tem, de fato, um gasto calórico, é uma atividade física. E o excesso de peso vem muito pela compulsão alimentar. Quando você retoma o autocontrole, quando você acaba com a sua compulsão alimentar, você para de comer em excesso, né? O tanto que você estava comendo que promove o seu excesso de peso. E o yoga vem também resolvendo o sedentarismo, né? Que é justamente o sedentarismo é o quê? Você não movimentar o seu corpo, você ficar parada, não exercitar a sua mente. E é justamente o que a gente faz, né? A gente exercita corpo e mente. Então, a prática do yoga, ela resolve esses 4 fatores principais das dores nas costas. Então, assim, com a prática, eu brinco que é matar com uma cajadada só, né? Resolve com uma única prática esses 4 fatores ao mesmo tempo. E a notícia maravilhosa é que você não precisa de dedicar 2 horas do seu dia, 3 horas, ninguém tem isso. Lembra da rotina? Ninguém tem. São só alguns minutinhos por dia. E você resolve tudo isso. E de repente acontece, igual alunas minhas, eu lembro a Letícia, nas primeiras turmas do Método Yoga em Prática, ela entrou porque foi a última luz no fim do túnel que ela enxergou para acabar com as dores nas costas dela. Que ela nem sabia que estava relacionada com a ansiedade dela. Foi descobrir depois que ela foi participando, né? Participou da imersão em Yoga para Ansiedade e entrou na turma. Mas ela entrou porque ela já tinha tentado de tudo para acabar com as dores nas costas dela. Ela já tinha tentado fisioterapia, pilates, tomava um remédio fortíssimo, foi a vários médicos e ela falou, eu tinha aprendido a conviver com a dor. Mas eu falei, tá aí, yoga? Eu nunca tentei. E eu vi que yoga é bom e ajuda a acabar com as dores nas costas. Deixa eu experimentar. Ela convivia com essa dores, tinha anos. Sabe em quanto tempo, dentro da turma, ela parou de sentir as dores nas costas dela? 1 semana, gente. 1 semana.
Depois de uma semana, ela falou que ela se assustou e falou, cadê? Minhas dores nas costas sumiram, como assim? Porque ela atuou ao mesmo tempo nesses 4 fatores que promoviam as dores nas costas dela. Ela atuou na raiz, na causa, na origem, que estava no corpo físico, no corpo mental e no corpo emocional. Ela desenvolveu esses 3 pontos ao mesmo tempo e o fim das dores, né? Ela falou, parece que tirou com a mão. Veio como uma consequência. Porque o corpo dela voltou ao equilíbrio, a mente dela voltou ao equilíbrio, as emoções voltaram ao equilíbrio, e aí ela não precisou, né, nem saber como. Veio como algo natural, que de repente a dor não estava mais lá e o corpo dela não precisou mais sinalizar, porque não tinha mais nada errado. O corpo dela não precisou mais gritar, me ajuda, tá doendo, faz alguma coisa. Ela resolveu cuidar dela, cuidar do corpo dela. E a sua vida é única. Você só vive uma vez. Esse segundo aqui que a gente está tendo, esse momento dessa live que você está assistindo, nunca mais vai se repetir. E passou, e agora passou de novo. E agora, ó, passou de novo. E aí você vai deixar esses segundos que são presentes, milagres, serem tomados por dores? Viver uma vida com dor? Não. O ser humano não é um ser que foi feito para viver em sofrimento com dor. Nós nascemos perfeitos com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções, só que ao longo da vida, e principalmente ao longo da vida adulta, porque quando é criança a gente ainda vai se permitindo muita coisa, você vai cada vez mais se deixando em terceiro, quinto, quarto, sexto, 10º lugar da fila. E você não cuida de você, não olha para você. E todas essas dores são sinais que o seu corpo está te pedindo ajuda, é você mesma se pedindo ajuda e você está resolvendo não se ouvir. Então, cuide de você para que você possa viver essa vida que você merece, livre de dores físicas e emocionais, com saúde, com vitalidade, com felicidade, com leveza. Então, alguns pontos aqui que eu coloquei para trazer para vocês, e eu vou mostrar uma postura, né, que eu falei como exemplo, né? Quando você consegue criar esse caminho de transformação, é que você tem essa vida leve e tranquila. Não adianta você fazer uma postura aleatória. Não adianta, a Babi falou que aquela postura ajuda a aliviar a dor lombar, então vou fazer aquela postura ali e pronto. Não! Sabe por quê? Porque aquela postura alivia. Mas se você continua fazendo o que você está fazendo, que está causando essa dor, se você continua sendo ansiosa, continua com todos os comportamentos, sua mente longe, seu corpo aqui, falta de consciência corporal, vai continuar tendo as dores. Então você precisa de atuar num caminho completo. Não é uma postura solta aleatória, que nem deve ser praticada aleatória. Todas as posturas, elas devem ser praticadas apenas dentro de uma prática completa de yoga. Porque a prática existe um início, um meio e um fim. Isso é yoga. Se yoga fosse só essas posturas, deita no chão, levanta a perna, abaixa a cabeça, isso ia ser pilates, ia ser contorcionismo, ginástica olímpica, Cirque du Soleil. Mas isso não é yoga. Ia ser tudo menos yoga. Aí você estaria olhando só para o seu corpo físico e não vai resolver. Então, é importante que você siga sempre uma aula completa e siga uma sequência de aulas que te permita evoluir corpo, mente e emoções. E não adianta fazer só uma vez.
Imagina você fazer uma aula aqui comigo, né? Eu vou mostrar hoje uma postura, e aí amanhã você continua vivendo exatamente fazendo o que você está fazendo. E depois de amanhã também, depois de amanhã também. Aí são 6 dias na semana fazendo tudo sem consciência, jogando o peso da cabeça no corpo, ombro todo curvado, tensionando, tensionando, tensionando. Quadril todo descadeirado que impacta na coluna, dor lombar. Vai adiantar? Não vai. Então, o meu convite para você é uma mudança da sua posição frente à sua vida, que vai refletir na posição do seu corpo, que vai refletir no fim da sua dor lombar e dos seus ombros curvados. Bem, e como que a gente faz isso, né? Um pouquinho a cada dia, né? Foque sempre em hoje. O que você vai fazer hoje? Como que hoje o seu dia pode ser melhor do que ontem? O que hoje você pode fazer diferente de ontem? O que hoje você pode fazer para ser a sua melhor versão para você? Então, eu vou mostrar uma postura aqui, e você vai entender, eu vou explicando como ela promove um impacto muito grande no alívio da dor lombar e dos ombros curvados. Vou só virar a câmera aqui do Instagram para vocês poderem ver o tapetinho de uma forma completa. Então vamos lá. Então, pensa comigo o seguinte. No yoga, a gente trabalha terapia dos opostos, tá? O que é isso? Significa que a gente vai sempre precisar de uma força contrária para chegar ao equilíbrio. Por quê? O igual se soma, o oposto subtrai. Então, se a gente está com o ombro completamente curvado, que está gerando inclusive dor lombar, ou se a gente está com uma dor lombar que está gerando tanta dor que promove um fechamento e ombro curvado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir, né? Ir numa força contrária, inclusive para ensinar tanto o seu corpo quanto a sua mente que ele pode se fechar, mas ele também pode se abrir e que ele precisa se abrir. Então, a gente vai fazer a postura do gafanhoto. Como que a gente faz essa postura? Você deita com a sua barriga encostada no chão, na cama, onde você for praticar. Vai encostar a sua testa no chão, no tapete, unir as suas pernas e vai já girar as suas palmas das mãos para baixo. Aqui você já mudou, olha a diferença, vê se você consegue ver aí, se a minha palma da mão está virada para cima, olha como o meu ombro cai para baixo. Agora olha a diferença quando eu já viro a minha palma da mão para frente, que é o que a gente faz na postura inclusive da montanha, Tadasana. Aqui eu já mudei. E aí o que você vai fazer? Você vai inspirar, inflando a sua barriga, exalando, traz a sua barriga para dentro e contrai um pouquinho a sua barriga. Isso vai proteger a sua lombar. Contração abdominal sempre protege a sua lombar. E você vai elevar a sua cabeça, mantendo toda essa força aqui nas escápulas, na parte posterior, cadeia muscular posterior. Aqui, olha, eu estou fortalecendo todos esses músculos das minhas costas para sustentar os meus ombros abertos e para sustentar e fortalecer minhas costas e minha lombar. E se você quiser avançar um pouquinho, você pode levantar também as suas pernas. E permanece com o olhar para o chão, para o tapete, para proteger a sua cervical. Cansou? Descansa, deita um pouquinho, inspira e exala e volta. Inspira, infla o abdômen, exala, traz barriga para dentro, inspira, eleva o peito um pouquinho que você elevar. É um pouquinho, não é muito, eleva as pernas. E fica
contando sua respiração. Fica 3 respirações, relaxa. Você pode fazer 5 vezes. E depois vai para uma contrapostura para dar um alívio e balancear. A gente está sempre no equilíbrio. Na postura da criança. Por isso que é tão importante você sempre fazer uma postura dentro de uma aula completa. Porque aqui o que a gente fez? Fortalecemos toda a cadeia posterior. Agora a gente dá um alívio, fazendo uma contrapostura para as nossas costas. Inspira profundamente. Exala. Inspirando, eleva o tronco devagar. Então essa é a postura do gafanhoto, que vai te ajudar a fortalecer a cadeia muscular, então atuando no corpo físico, para te ajudar nessa sustentação do seu corpo na postura aberta e te ajudar a manter a sua coluna vertebral na postura ereta e assim acabar com as dores lombares e os ombros curvados. Além disso, você promove aqui uma abertura do peito que vai te ajudar a criar mais espaço para os seus pulmões, para o seu diafragma, para que eles possam respirar e ter uma respiração lenta, profunda, que vai te gerar calma e tranquilidade e vai diminuir a sua ansiedade, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês, voltar aqui pertinho. Queria agradecer o carinho de todas vocês aqui presente nessa live hoje. Parabéns por estar aqui. Essa já foi uma conquista gigantesca para você por estar aqui hoje. Tenho certeza que você já começou a mudar a sua visão sobre como você quer levar a sua vida a partir de agora. E ainda está em tempo, sempre é tempo. Eu tenho alunas de 72 anos e ela me falou, né, eu estava conversando com ela, Maria, e ela falou: Babi, eu demorei 72 anos para colocar o yoga na minha vida, para te conhecer e para ter todos esses benefícios maravilhosos, me libertar da ansiedade, dessas dores no corpo que me acompanhavam há anos. Mas tá tudo bem, que bom que deu tempo, né? E sim, dá tempo, sempre é tempo, né? E a gente está chegando aí já. Eu falei com meu marido esses dias, eu falei: daqui 4 meses é Natal. E aí, como que você quer chegar no final do ano? Como que você quer estar daqui a 30 dias? Você vai chegar onde você quer chegar começando hoje. Então, comece hoje a cuidar de você. Comece hoje a cuidar da saúde do seu corpo, da sua mente, dedicando esse tempo para você. E acabando com essas dores, se livrando dessas suas dores lombar, seus ombros curvados, cheios de tensão, carregando o peso do mundo, porque é sim possível viver livre da ansiedade, livre dessas dores físicas e emocionais. Um beijinho a todos vocês. Namastê!